Olá, está no ar o Ação Sustentável, dedicada às boas práticas e soluções em diversas áreas na conservação de recursos naturais. E hoje nós vamos falar aqui no programa de resíduos do camarão que podem beneficiar a produção de etanol. É uma pesquisa que foi então desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos. E sobre esse método sustentável, vou conversar agora então com Sandra Regina Antonini, professora da UFSCar, Unidade Araras. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer. Agradeço o convite para estar aqui falando com vocês, aí, com a comunidade sobre a nossa pesquisa. Sempre é importante divulgar, né? Muito importante. É professora, então, do campus de Araras. Professora, então, para a gente começar aí a nossa conversa, como, então, os resíduos do camarão, né, eles podem, então, ajudar aí na produção do etanol? Fala pra gente. Eu vou fazer um breve de chegar no resíduo de camarão, tá? Eu trabalho na Universidade Federal de São Carlos já há bastante tempo, há 33 anos, e trabalho com a área de fermentação industrial, produção de bioetanol, etanol combustível. E nos últimos anos eu tenho dedicado a encontrar produtos naturais que possam ser utilizados nessa indústria para o controle da contaminação bacteriana, porque durante o processo de transformação do açúcar da cana em etanol, que é feito por micro-organismos que nós chamamos de leveduras, tipo o fermento do pão, né? Podem ter outros micro-organismos, como algumas bactérias, que prejudicam o processo. Então, é necessário usar um antimicrobiano, um antibacteriano para conter essa contaminação bacteriana. O que é que a indústria usa? Ácido sulfúrico. Essa é uma prática que a indústria usa há muito tempo, é eficiente, controla a contaminação, dissolve o fermento, ou seja, tem uma série de vantagens e quando usada de forma adequada, não prejudica a levedura, que é o agente principal, tá? Afeta só a bactéria. No entanto, o ácido sulfúrico é um ácido forte, é um ácido corrosivo, para manipular precisa ter muitos cuidados, porque ele gera queimaduras, enfim, uma série de coisas. E sempre se procura por alternativas. É claro que o custo, em termos de dinheiro, de financeiros, é importante, mas também alternativas mais sustentáveis de microbianos naturais. Então, nessa busca por antimicrobianos naturais, eu pensei na quitosana. A quitosana, ela é um biopolímero, biodegradável, amigável ambientalmente falando, e que você pode produzir a partir de quitina, que é um outro polissacarídeo. A quitina está presente, por exemplo, na casca de camarão, de crustáceos de uma forma geral, no exoesqueleto de insetos, na parede celular de fungos. Então, se você tiver uma fonte de quitina, um resíduo que tenha quitina, você consegue extrair a quitina e transformar em quitosana, que é esse biopolímero biodegradável, que tem diversas aplicações, tá? A quitosana é bem conhecida na área médica, na área da farmácia, na agricultura, enfim. Bom, então pensando nisso, que nunca tinha sido testada a quitosana na indústria do etanol, pensando na substituição do ácido sulfúrico, e começa a minha pesquisa, tá? Então, ao invés de comprar quitosana pronta, que não é barata, né? Não é um produto assim barato de você comprar, somente uma quitosana de boa qualidade, nós resolvemos produzir no laboratório. E aí começou a pesquisa, né? Como extrair quitina, de onde? E aí, naquele momento da pesquisa, eu tinha uma aluna
de pós-doutorado, a Ligiane, que estava no laboratório, e ela sugeriu que a gente usasse resíduos de camarão. Fomos buscar lá no Porto de Santos, casca e cabeça de camarão, que é descarte, resíduo. Trouxemos o laboratório e começamos a pensar em como extrair a quitina que está nesse processo, que está nesse resíduo. E aí existem alternativas químicas e alternativas biológicas. Químicas, teria que usar um ácido forte, uma base forte, para extrair a quitina do resíduo, ou um biológico. E é que aí entra a nossa pesquisa, né? Então, a gente trabalhou bastante tempo aí com uma aluna de mestrado, depois ela fez o doutorado também, junto com a Ligiane, a aluna Isabela, e nós fizemos um processo de 2 etapas, em que a primeira etapa para extrair a quitina do resíduo de camarão, nós usamos um processo de fermentação, usando uma bactéria que produz ácidos e, com isso, consegue destruir as ligações ali que retém a quitina ali no resíduo e libera a quitina. Esse processo primeiro, ele é bastante interessante, por quê? Porque nós usamos um subproduto da própria indústria do etanol, que é o melaço de cana. Então, a gente usa o melaço num processo biológico com uma bactéria para conseguir a quitina. Aí, da quitina para a quitosana, ainda é um processo químico. E aí a gente obteve a quitosana, que foi, então, testada como antimicrobiano. Então, é esse histórico que eu quis fazer antes da gente continuar a conversa, né? Pois é, né, professora? A gente vê aí a quitosana, né, que pode substituir o ácido sulfúrico, como a senhora falou, e ela é empregada, não é? O ácido sulfúrico é empregado, então, na produção do etanol. E é possível, então, se extrair aí do resíduo, né? A senhora falou da cabeça, da casca do camarão, que tem a quitina, não é? A substância, então, que com esse potencial, esse grande potencial aí que pode, né, substituir o ácido sulfúrico nesse processo todo, quando a gente fala na produção do etanol, a quitosana, né, tem esse potencial, então, para ser usado na indústria. E a pesquisa, então, professora, ela abre essa possibilidade, não é? A produção mais sustentável aí do etanol, por um composto natural, a partir da casca do camarão, que tem essa quitina, né, para obter a quitosana. Ou seja, a gente vê essa possibilidade, né? Sim, sim. Eu acho que o trabalho ele tem 2 importâncias principais. Tudo bem que o meu foco inicial era pensar em substituir o ácido sulfúrico por um antimicrobiano natural, no caso a quitosana. Mas, ao longo de todo esse tempo, e foram basicamente 8 anos de pesquisa até agora, não é pouco tempo, não. 8 anos de pesquisa, nós também conseguimos pensar num processo de produção da quitosana, uma quitosana que ela não serve só como um antimicrobiano. Então, eu posso usar essa quitosana para fazer filmes, e a quitosana tem essa capacidade, né? Ela tem essa característica de formação de filme, de um gel, um filme, que pode ser, pensa num plástico, assim, fininho, tá? A gente consegue fazer isso com a quitosana como uma embalagem para alimentos, enfim. Porque é importante, ela diminui a permeabilidade da água, tem mais resistência mecânica, então ela se presta a esse papel, a essa finalidade. Eu também consigo fazer com a quitosana microesferas, pensar como se fossem bolinhas de sagu, mais ou menos assim, um pouco menores. Consigo fazer nanopartículas, partículas menores ainda do que as microesferas, na escala do nano.
E todas essas partículas, seja micro, seja nano, elas podem ser usadas para carrear outras substâncias. Você pode encapsular outras substâncias nessa esfera e levar, por exemplo, a agricultura para ter uma liberação controlada, por exemplo, de fertilizantes. Você pode usar em medicamentos, enfim, tem uma série de habilidades, capacidades aí, né? E a quitosana que nós produzimos, nós fizemos também esses testes para ver se essa quitosana, né, que nós produzimos a partir de uma etapa biológica, uma etapa química, usando melaço de cana, enfim, tudo isso também serviria para isso. Se ela perderia essas capacidades ou teria uma menor eficiência. Não, ela se presta bem a esse papel. Então, todo esse trabalho que a gente fez aí de obtenção, caracterização dessa quitosana, gerou um artigo que nós publicamos no ano passado, em que a gente mostra toda essa história aí de produção dessa quitosana. E aí, esse é um ponto interessante, tá? O outro é que a gente pode usar essa quitosana como um antimicrobiano. E aí a gente fez, durante o trabalho de doutorado dessa aluna que orientei pela Exalc, na USP, ela fez os testes para ver se, simulando uma fermentação industrial no laboratório, em escala pequena, com todas as características do processo como é na indústria, se eu usar quitosana no lugar do ácido sulfúrico, eu tenho o mesmo resultado quanto ao controle da contaminação? Então, esse foi o trabalho dela, e a gente mostrou que sim, que ela tem um efeito de controle da contaminação muito similar ao do ácido sulfúrico, tá? Então, a gente tem essas duas vertentes no trabalho, tanto da produção da quitosana em si, que você pode usar para outras coisas, para outras finalidades, como do uso dessa quitosana como antimicrobiano na indústria do bioetanol com a mesma, ou vamos dizer mesma não, né? Uma eficiência similar à do ácido sulfúrico. Professora, a gente vê então o quão diverso pode ser o uso, não é? Da quitosana, a senhora está falando aí em relação também à produção, pode ser usada né, no agro, e eu queria saber da senhora, não sei se a gente vai ter tempo agora para a senhora responder, mas essas fases no agronegócio, eu estava até lendo em relação a fungos, né, que ela poderia combater fungos, seria isso? Fungos nas lavouras, professora? Sim, sim. Nós também, nesse trabalho que nós publicamos, nós fizemos um teste com essa quitosana, porque bom destacar que essa quitosana que nós produzimos e temos trabalhado, nós não purificamos. Ela tem resíduos, vamos dizer assim, impurezas, que são impurezas que vêm lá do resíduo do camarão, de todo o processo. Para uma aplicação na área médica, teria que purificar, né? Mas para as finalidades que nós estamos trabalhando, não precisaria purificar. Só que o não purificar também traz alguns problemas, tá? Então, nós fomos tentando contornar esses problemas. E com isso, produzir filme, produzir esfera e tal. E nós fizemos um teste para verificar se a quitosana, e em qual concentração, ela poderia inibir o crescimento de alguns fungos que causam doenças em plantas. Nós testamos 3 fungos. E ela tem essa habilidade também. Então, ela poderia ser usada na agricultura como um controlador de fungos que causam doenças em plantas. Antracnose, por exemplo, fungos que causam outras doenças. Ela também tem essa capacidade. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo para a gente dar continuidade daqui a pouco em mais questões aí em relação à quitosana, viu? Não sai daí, viu, gente, que o intervalo é rapidinho. Já já a gente volta.
Seguimos com a ação sustentável. Hoje aqui no programa nós estamos falando da quitosana, que tem um potencial então para ser usado na indústria do etanol. Professora, voltamos com a professora Sandra da UFSCar, do campus de Araras. Professora, a gente falou em muito, né, em relação dos benefícios da quitosana. Para o agronegócio, a senhora falou que também pode ser usado em relação às lavouras, né? Outras funcionalidades aí para o agronegócio? Olha, quando essa matéria da quitosana saiu na mídia pela primeira vez, que foi na agência FAPESP, todo o meu trabalho, meu projeto com quitosana foi financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com bolsas, com recursos financeiros, e saiu uma reportagem lá, né, sobre a pesquisa. No mesmo dia, eu fui procurada por duas empresas, na verdade, um grupo de empresas aqui no estado de São Paulo, muito grande, muito importante, prospectando negócios, querendo saber mais, oferecendo instalações para fazer aumento de escala, porque nós trabalhamos em escala pequena, é bom deixar isso claro, né? Nós trabalhamos até agora em bancada de laboratório, simulando as estações industriais, mas na escala pequena, né? E uma outra unidade também que procurou saber mais detalhes, então teve um interesse grande. Por quê? Primeiro porque substituir o ácido sulfúrico é algo bastante interessante, tá? Eu não tenho ainda um estudo econômico. Vou dizer para você que a quitosana sai mais barato que o ácido sulfúrico ou não, eu me arriscaria a dizer para você agora que sai mais caro, tá? Mas é algo que precisaria colocar bem na ponta do lápis aí e levar em consideração não só também esse aspecto econômico, mas um aspecto ambiental, tá? Pelo uso de algo que, primeiro, você está utilizando um resíduo, né? Você está dando um destino a resíduos e você está substituindo um químico forte por um produto natural. Então, isso também deveria ser levado em conta nessa equação aí para você verificar o aspecto econômico, mas a gente não fez ainda essa análise. Mas despertou bastante interesse justamente porque a indústria do etanol ela gostaria de uma substituição ao ácido sulfúrico. Durante a pandemia, houve uma falta de ácido sulfúrico no mercado e o preço subiu muito. Eu fui procurada por usina que leu os meus artigos, meus trabalhos, né? Trabalho bastante tempo com isso e fiz reuniões online com eles e a ideia era, professora, a senhora tem alguma coisa para a gente usar ao invés do ácido sulfúrico, porque está muito caro, a gente não está achando, nós usamos bastante e tal. E aí eu disse, não, eu não sei o que oferecer para vocês numa escala industrial. Então, a gente conversou sobre vários produtos que tem na literatura em escala pequena, né? Mas, por incrível que pareça, né, o Brasil é o maior produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar, é o segundo, né, produtor mundial atrás dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos produz etanol a partir de milho. O Brasil tem uma tecnologia extremamente eficiente de produção, é um exemplo em termos de desenvolvimento da tecnologia da fermentação, mas por incrível que pareça, existem algumas coisas dentro da indústria que ainda não foram modificadas, que poderiam ser modificadas, né? Poderiam ser substituídas por algo mais ambientalmente correto, vamos falar assim, né? Então, existe esse interesse grande por substituir o ácido sulfúrico, né? Então, por isso também o grande interesse na pesquisa da quitosana. Mas o que a gente também quer dizer é que
a quitosana ela pode ser usada para outras finalidades, como eu disse, na agricultura, para controle de fungos fitopatógenos, ou para uma liberação controlada de fertilizantes, se você fizer microesferas. Tem um pessoal dentro da universidade que trabalha um pouco nessa linha, entendeu? Usar a quitosana como veículo, né? Na forma de esferas, como um veículo para liberação controlada de fertilizantes. Eu tenho uma aluna que eu oriento de doutorado, que ela está trabalhando com a quitosana na forma de esferas, de nanopartículas, partículas na faixa do nanômetro, para retirar nutrientes de resíduos da indústria da laranja. Então, resíduos que ainda têm nutrientes podem ser absorvidos pela quitosana e você depois liberar isso no ambiente como uma forma de fertilizantes, entende? E para tudo isso nós estamos usando o que eu chamo, né, da nossa quitosana, né? A gente sempre faz os testes, a nossa quitosana comparada com uma quitosana comercial para ver como ela se comporta. Mas todos esses testes a gente tem feito com a nossa quitosana, que é uma quitosana que, se você assim, pensar, ela poderia até ser produzida dentro da própria usina, né? Com instalações adequadas, tudo, porque usa como uma matéria-prima na primeira fase um subproduto que é da própria usina, que é o melaço de cana. Pois é, né, professora? Tem essa possibilidade, né? Nessa primeira fase do estudo que a senhora falou, e o processo ele não foi convencional para essa extração da quitina, né? Para chegar à quitosana usando o melaço da cana. E a indústria, né, lá na frente, ela poderia até usar, não é? A gente vê usando esse melaço, né? Poderia usar o melaço na própria usina lá na frente, quem sabe, né? Tudo depende aí, poderia reduzir custos, enfim, saber como é que seria essa logística, né? Quando a senhora fala em aumentar a escala, isso aí seriam estudos para dizer como é que ela absorveria todo esses camarões, a casca, a cabeça, como é que chegaria na usina, mas a usina pode também usar o material dela mesmo, né? Produzido por ela mesmo nessa fabricação, né, professora? Existem até algumas possibilidades que a gente está estudando de, ao invés de usar resíduo de camarão, usar outros materiais que estão presentes dentro da própria usina, como a própria levedura, que tem quitina na sua parede celular. É uma proporção menor de quitina do que tem no camarão, mas nós vamos estudar, né? Então, a gente precisa começar a ver a viabilidade técnica. Sempre eu digo e reforço, né, quando a gente apresenta dados, principalmente no meio acadêmico ou no meio industrial também, a primeira pergunta que vem fala, mas isso é viável economicamente? Eu digo, não sei. Primeiro a gente precisa ver se tem viabilidade técnica. Não adianta eu fazer um cálculo econômico se a coisa não funciona. Né? Primeiro eu preciso saber, ela funciona? Tá, ela funciona. Mas ela é muito cara para ser produzida, para ser utilizada? Bom, se for muito cara, aí a empresa vai falar, não compensa. Ou, de repente, a gente tem que pensar também que muitos produtos de exportação há uma exigência de um selo verde, vamos falar assim, né? De ambientalmente correto. Se o processo de produção foi ambientalmente correto, né? Se tem a utilização de resíduos, enfim, se a gente pensar lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu acho que é um fator que precisaria ser levado em conta quando a gente faz essa análise. Não só uma análise de custo, quanto custa em reais, né, para fazer isso, a mão de obra, o extrato de levedura, ou seja, tudo que eu preciso. Mas também precisaria ser levado em conta isso, porque às vezes você tem um custo maior de produção,
mas você tem um ganho que é um ganho não a curto prazo, né? Tá? Um ganho ambiental que é importante. Então, eu sempre digo isso. Nós estamos numa fase de viabilidade técnica. Em pequena escala funcionou? Funcionou. Funciona numa escala maior? Precisamos testar. A universidade não tem instalações para testar com aumento de escala. Aí você precisa fazer uma parceria mesmo com a iniciativa privada que já se colocou à disposição, né? Esse grupo que eu disse que a gente conversou disse, olha, nós temos instalações para isso. Se a senhora quiser usar para fazer isso, a gente está à disposição, porque nós temos interesse em ter um substituto para o ácido sulfúrico. Tá? Então, nós estamos nessa fase, eu estou avançando um pouco nos testes, procurando por materiais da própria usina, né, para testar a eficiência, e assim a gente está caminhando. Não é um processo rápido, né? Não é longo, porque a gente dentro da universidade, nós temos algumas limitações, eu trabalho com os alunos, né, os alunos de graduação, de pós-graduação, que têm os seus trabalhos acadêmicos, e a gente tem aula, tudo, então a gente tenta conciliar tudo isso, mas assim, nós estamos avançando para tentar ver se numa escala maior ou dentro do ambiente mesmo da indústria, se a quitosana tem a mesma eficiência. Por isso, não é, são muitos anos de estudo, né, professora? A senhora falando da viabilidade técnica, tem a viabilidade econômica, né, que é o papel do outro lado, não é? Para testar, para ver se isso vai aumentar em larga escala, né, professora? Mas são 8 anos de estudo. A próxima fase, rapidamente, do projeto de vocês, como é que está? Então, quando nós fizemos essa primeira fase que vimos que a quitosana ela funciona como antibacteriano, nós testamos contra uma bactéria somente. Mas é uma bactéria que ela é uma das mais importantes contaminantes da indústria. Tá? Então, a gente usa ela como um teste, né? Um organismo teste, funcionou. Agora, nós fizemos já alguns testes, eu estou coletando os resultados. Nós fomos à usina, a uma unidade produtora de etanol aqui da região, em que nós temos uma parceria, contato. Nós pegamos o material de lá, com as bactérias, com os contaminantes da indústria, trouxemos para o laboratório e fizemos os testes para ver. Então, nós estamos nessa fase de avaliação destes testes com vamos falar assim, com o material próprio da usina. Prazer. Obrigada, professora. É a quitosana aí com esse potencial aí para ser usado, que pode ser usado, né, na indústria do etanol. E obrigada a você pela audiência aqui, acompanhando o nosso Programação Sustentável. Obrigada, continue aqui acompanhando a programação do AgroMais e até um próximo Ação Sustentável.